nessa aba aqui, a gente consegue, então, calcular o cardápio ou recordatório 24 horas do paciente, tá? Como que a gente tem que fazer? Então, aqui é separado por refeição, tá vendo? Café da manhã, colação, almoço, e aí tem lanche da tarde, jantar e ceia. A gente tem que vir aqui nessa aba Taco IBGE e buscar o alimento que a gente quer colocar na refeição. Nesse banco de dados aqui, eu tenho a tabela da Taco e a tabela da IBGE e alguns alimentos que eu fui incluindo conforme eu fui utilizando a tabela e precisando, tá? Então, eu vou montar aqui um café da manhã, só para vocês verem ali como que funciona. Então, eu dou o comando aqui de Ctrl L para poder localizar, tá? Vou colocar aqui pão. E eu quero aqui o pão de trigo forma integral, tá? Que é da Taco. Eu copio, dou o comando aqui Ctrl C, volto nessa aba de cálculo de cardápio e copio aqui nessa coluninha de alimento, dando um Ctrl V, esse alimento que eu acabei de copiar. Vejam que assim que eu copiei, ele já puxou os valores em 100 gramas de cada nutriente. Nessa planilha, ela não puxa a medida caseira, então você precisa consultar aí em algum livro, por exemplo, tem alguns materiais até disponíveis na internet, em PDF. Eu vou colocar aqui 2 fatias de pão de forma, então a gente escreve normal só para a gente saber, né, qual alimento a gente colocou. Então, 2, a quantidade ali, medida caseira que a gente colocou. 2 fatias. 2 fatias de pão de forma tem cerca ali de 60 calorias, tá? 60 gramas, desculpa. Então, aqui eu coloco o valor da quantidade em grama ou ml daquele alimento. Então, 60. E dou Enter. Automaticamente, ele já calcula a quantidade aqui do cardápio e vai sendo adicionado tudo aqui em cima, que é a soma de todos os nutrientes do cardápio. Vou colocar mais coisas aqui para a gente ver, ó. Taco IBGE, vou colocar queijo. E aí eu vou dando Enter até achar o queijo que eu quero. Eu quero um queijo Minas, ó. Queijo Minas Frescal. Clico aqui em cima do nome, dou um Ctrl C para copiar. Volto aqui em cálculo de cardápio, sempre na coluna do alimento e colo, Ctrl V. Escrevo aqui a quantidade em medida caseira que eu quero dar. Eu quero dar uma fatia média. Consultando ali no material de medida caseira, uma fatia média de queijo Minas tem mais ou menos 30 gramas. Vou colocar também leite de vaca, ó, integral, que é o que eu quero. Copio, volto aqui e colo na coluninha do alimento. Um copo, 200 ml. Vamos colocar uma fruta também para essa paciente. Vamos colocar um mamão. Mamão papaya. Copio. Uma fatia média também. 100 gramas, que é mais ou menos uma fatia média de mamão. Tem mais ou menos 100 gramas. E aí eu vou incluindo alimento para todas as refeições, tá? Depois que eu incluir todos os alimentos, é que aqui eu vou dar o exemplo só com o café da manhã para o vídeo não ficar tão extenso. Mas veja que aqui ele já me dá o total de calorias, o percentual de carboidrato, de lipídio e de proteína, os percentuais de ácido graxo, saturado, mono e poli e o total dos nutrientes que a planilha calcula. A gente vindo aqui em análise do cardápio, ó, nessa abazinha, deixa eu fechar esse. Nessa aba análise de cardápio, a gente já vê aqui, conforme, né? Então, por exemplo, é um paciente adulto, eu vou olhar a classificação desses macros nessa coluna aqui, se for idosos e se for criança e adolescente.
Supondo que é um adolescente, tá? Então, veja que o carboidrato está abaixo do recomendado. Eu teria que colocar um pouco mais de carboidrato. Gordura total está acima, ó. E gordura saturada também. Então, eu teria que ir ajustando. Então, eu olho aqui a classificação e vejo o que precisa ajustar. No caso de fibra para adolescente até 15 anos, criança e adolescente, o recomendado é a idade mais 15. Então, teria que colocar aqui a idade. Então, por exemplo, é um adolescente de 14 anos. Vou colocar aqui 14 e ele me dá o total de fibras. A partir dos 15 anos de idade, a classificação de fibras é conforme a recomendação de adulto, tá? Então, dá pra gente olhar aqui. Claro que aqui tá abaixo do recomendado porque eu só coloquei o café da manhã, mas só para exemplificar para vocês. Aqui embaixo, a gente tem também a classificação dos micronutrientes e dos ácidos graxos ômega 3 e 6. E aí, para facilitar, é só a gente filtrar aqui pelo gênero. Então, imaginando lá que a gente tá vendo o adolescente, né, de 14 anos. Então, a gente vem aqui, homens, dá OK, e seleciona pela idade, né, 14 anos. Então, de 14 a 18, imaginando que é do sexo masculino. E aqui ele vai me falar se os micronutrientes estão adequados ou não, tá? Como eu expliquei, aqui eu dei um exemplo usando só o café da manhã, então é meio que normal que esteja abaixo do recomendado. Eu vou colocar mais itens no cardápio e mostrar aqui para vocês. Bom, então aqui, vejam que eu coloquei alimentos nas outras refeições, tá? E aí, aqui em cima, tá toda a soma, né, do total de calorias, do total de macronutrientes e micronutrientes. E aqui na análise do cardápio, a gente consegue ver, ó. Então, por exemplo, pensando lá que a gente está vendo o adolescente de 14 anos. Carboidrato está abaixo do recomendado, a gente precisa aumentar. Proteína está acima, então tem que diminuir um pouco. Gordura está adequado. Colesterol também está adequado. E fibra, como ele tem 14 anos, também está adequado, que a gente já colocou. Então, precisa aumentar um pouquinho do carboidrato e diminuir um pouco de proteína. E aqui a gente filtra, né, de acordo com o sexo e a idade, 14 anos. E aí vai ver, ó, cálcio ainda tá abaixo do recomendado, precisa aumentar. Ferro tá abaixo, precisa aumentar. Sódio, como eu não coloquei sal aqui no cardápio, acaba dando abaixo mesmo. Mas o que é interessante vocês verem, então, que aqui eu consigo ver o que já tá bom e o que precisa diminuir ou aumentar, tá bom?